Eu tava aqui pensando, será que a gente realmente tem ideia do quanto as redes sociais afetam a gente e o nosso dia a dia? Mas eu tô falando assim, ideia mesmo, porque hoje em dia a gente já fala sobre isso, né? A gente já percebe isso, reclama e tal, mas eu me pergunto se a gente reclamar e continuar, se realmente a gente está entendendo esse nível, a profundidade em que isso pode afetar. E eu tenho pensado isso já tem uns dias, já tem meses, na verdade, que eu decidi que eu iria viver mais os meus dias e largar o celular mesmo. Assim, de verdade, só pegar pra ver coisas extremamente importantes naquela hora, ou só fazer certa coisa se eu tiver realmente com muita vontade de fazer aquilo, pra não cair no vício de ficar rolando feed, ou então passar, sei lá, quantos minutos que se transformam em horas do meu dia, em coisas que naquele momento não tem tanta necessidade. Vou abrir o assunto. Como eu disse, eu já tenho pensado nisso há muito tempo, né? E recentemente, esses dias eu assisti um vídeo de uma pessoa falando um pouco sobre isso e do despertar da consciência dela em relação a estar mais off. E eu me identifiquei bastante. E eu também estive numa palestra da professora Lucilena Galvão, e em que ela trouxe um assunto, ela abordou uma coisa que pegou, sabe? Ela conta uma história, né, de uma pessoa que visitava sempre cemitérios por onde ia, por onde viajava, e em determinada viagem, determinado lugar, ela foi, e nos túmulos não tinha nome, não tinha data, né, de nascimento e da morte e tal. Só tinha alguns números, tipo 2 anos, 5 meses, coisas assim. E aí essa pessoa questiona, né, o porquê que tava daquela forma, e a pessoa que tava lá, né, que trabalhava lá, fala pra ela que ali não são contados os anos em que a pessoa ficou aqui, né, mas os anos que ela viveu. Isso dá uma pegada, viu? O quanto a gente realmente tá vivendo. Bom, eu decidi que já tem um tempo, né? Que eu ia ficar mais afastada, mais off, fazer minhas coisas. E isso me rendeu dias mais longos. Eu era uma pessoa que eu sempre reclamava que eu não tinha tempo pra nada, ou tava sempre procrastinando alguma coisa, e sempre ficava frustrada porque eu não tinha energia direito pra fazer as coisas. Sempre me dava vontade de voltar pra deitar na cama, pra dormir, tirar um cochilo, alguma coisa do tipo. E conforme eu fui deixando de lado, eu percebi que, assim, deu um depoimento real, sabe? Eu percebi o quanto aquilo me afetava, mesmo eu já tendo essa noção, mas eu não tinha experiência, sabe? Eu acho que você entende quando você deixa aquilo de lado pra realmente sentir os efeitos que aquilo vai te causar, de positivo e negativo, sabe? Então, assim, eu percebi que eu sentia muita dependência em responder coisas, e ao mesmo tempo eu não queria responder outras coisas, eu não queria estar presente ali, tipo, eu não queria. E isso me gerava um sentimento de dualidade, o que gastava muita energia também, porque, assim, eu me sentia pressionada por uma coisa que ninguém tava me pressionando, só eu mesma, porque eu me sentia na obrigação de fazer uma coisa que, na verdade, eu não queria fazer. Também percebi que, às vezes, eu não tinha muito o que falar, né? Às vezes ficava buscando coisas negativas pra falar ou reclamar, só pra ter o que falar. Percebi o quanto eu ficava rolando coisas e coisas e coisas de que eu não precisava, sabe? Às vezes é muito legal a gente assistir alguma coisa que nos interessa ou que gera uma transformação na gente, isso é muito bom.
Mas às vezes a gente fica numa sede de só ficar nisso e a gente não vai pra prática da vivência, a gente não dá tempo pra viver nada. Então a gente assiste uma coisa que, sei lá, gerou uma transformação, é muito legal, mas às vezes você não vai pra prática, sabe? Você só continua vendo mais e mais do mesmo. Então, é um dos pontos, né, que deu uma pegada. E, gente, a energia é outra, sabe? A energia é outra. A princípio, eu sentia muita vontade de voltar, assim... Era uma vontade que não era uma vontade, sabe? Porque eu não tinha vontade, mas tinha vontade de pegar. Mas aí eu fui colocando livros que já tinha um tempinho que eu não tava lendo. E aí comecei a ler, voltei a ler. Comecei a me movimentar mais, a praticar alguns exercícios. Dediquei mais tempo pra preparar comida com mais calma, gente. Porque é uma coisa que eu gosto, tipo, fazer algumas receitas, fazer algumas coisas e fazer isso com mais calma. Dar atenção pros pets. Conseguir ter um tempo pra meditar, sabe? Uma coisa que você tá fazendo porque você realmente tá fazendo. Comecei a questionar mais os meus gostos, sabe? Porque, inclusive, antes de eu sentir que eu precisava dar uma parada, assim, do dia a dia, de vez em quando eu apareço, assim, e tal, né? Mas não naquela coisa daquela fissura, sabe? Então, eu tava vendo muito anúncio antes dessa decisão. Eu tava vendo, e dessa reflexão, eu tava vendo muitos anúncios de roupas, de coisas. E isso estava me gerando uma vontade de ter aquelas roupas, sabe? E aí eu me sentia frustrada porque naquele momento eu tinha outras prioridades e não podia ter aquelas roupas naquele momento, né? Então, enfim. Mas me sentia assim como se eu, sabe, preciso mudar meu estilo, preciso daquelas roupas que estão aparecendo nos anúncios. E assim, não. Não, porque aquelas roupas só estavam aparecendo e me gerando uma vontade só porque elas estavam aparecendo mesmo, entendeu? Porque longe, eu comecei a perceber que eu gosto das roupas que eu tenho e eu consigo misturar elas e fazer uma coisa que eu me sinto mais eu, sabe? Então, assim, são coisas muito simples, sabe? Tipo, você quer ir pra um lugar porque você quer, porque aquilo ressoa com você e com a sua personalidade, ou só porque as pessoas estão viajando e postando foto lá? Questionamento. Você quer tal comida, o que tá acontecendo aí agora, né? Você quer comer tal coisa só porque tá todo mundo comendo ou porque você realmente gostaria? Você realmente tem um paladar para aquilo? Você realmente gosta de provar coisas novas? Você não gosta? Você tá indo só para tirar foto? Você faria aquilo se você estivesse passando num lugar e parasse, sei lá, numa confeitaria? Você comeria aquele doce? Você, se estivesse passando no restaurante, você teria vontade de comer aquela comida? Sei lá, você teria vontade de ter alguma coisa para você, se alguém nunca postasse aquilo, se você só passasse e visse? Esse tipo de coisa, sabe? Porque os nossos gostos, eles não estão sendo mais nossos, tipo, nossos. Vocês já pararam pra pensar nisso, do que vocês realmente gostam? Porque eu tenho me perguntado, sabe? O que eu realmente gosto? O que eu quero fazer? Tem tanta coisa que eu ainda não fiz. Ou coisas que talvez eu sinta muito medo de fazer, mas eu gostaria de tentar e eu não vejo pessoas fazendo, mas assim, coisas que eu sinto vontade, sabe? Porque não existe só as coisas que estão sendo postadas, existem outras que talvez só não estejam com toda a atenção e a gente ainda não conhece. Então, sei lá, dentro disso tudo, assim, quem sou eu? O que eu gosto? O que eu quero fazer? As coisas que eu gosto, elas não estão num hype, assim, sabe? Mas eu não sabia muito disso, né? Eu não sabia muito disso.
E eu ainda não sei tudo, né? Ainda não sei tudo. Mas fica a pergunta, né? Será que você só tá fazendo tal pose pra foto porque você viu ela no Pinterest? Ou porque você realmente se sentiu espontâneo em fazer aquilo? Ou é só uma coisa que, sei lá, vai atrair curtida? Porque a gente tá vivendo uma época, assim, absurdo, né? De aparência e só aparência. E aí isso influencia até, sei lá, cara, a pose que tu faz pra foto. Porque até isso eu tava analisando, sabe? Tipo, que cara eu faço pra foto? O que eu tô fazendo pra foto? O que me importa na foto? Sabe? Até isso, sei lá, você precisa copiar o modelo, você não tá sendo você totalmente, sabe? Sei lá. É bom a gente saber a nossa essência e procurar as essências que são parecidas com a nossa. Com a nossa, né? Mas se você nem sabe a sua essência e só vai se enfiando no que tá no topo, por número, por coisa, assim, isso gera um desequilíbrio, né? Acho que tem muita gente se sentindo perdida, mas não dá ouvido pra quem sabe? Porque acho que a parte mais bonita de cada ser humano é a particularidade que cada um carrega, né? É o gosto, é aquilo que pode acrescentar de diferente, sabe? E sei lá, quando você não tá sendo você, você só tá lá, virou uma máquina de Xerox. Acho difícil a vida ficar leve, é difícil a vida ficar fluida, porque você gasta uma energia gigantesca pra ir contra a maré, sabe? Tipo, pensa que você tá boiando num rio, sei lá, numa correnteza, assim, sabe? Tipo, e seria muito mais fácil se você só soltasse pra fluir com aquilo que você é. Só que se você fica tentando nadar contra isso, é um gasto de energia gigante. E aí isso gera procrastinação, cansaço. É difícil ter vontade de tirar, sabe? Tipo, tirar força da onde, sabe? Pra fazer alguma coisa. Ter motivação pra fazer alguma coisa que, se todas as coisas que você tá fazendo não ressoam com nada que você carrega ou com aquilo que talvez você venha manifestar aqui, você veio manifestar aqui sendo você. Então, assim, eu sei que não é fácil depois que você já tá muito dentro de uma coisa, abrir mão, né? Porque você precisa realmente se despedir de tudo que você carrega e ficar ali, sabe? Se expor, se descobrir, abrir mão de tudo. E talvez chegar naquele momento em que você nem sabe quem você é ou onde você pertence. E isso é difícil mesmo, chegar aí. É difícil. Não é fácil, mas não é impossível. E é uma coisa que vale muito a pena. Porque a partir daí, você se abre para se conectar com aquilo que realmente você gosta. E aí você vai carregar coisas leves, que tem ressonância com você, que sintoniza de fato com você. Pessoas no seu caminho que realmente agregam, que realmente te deixam ser você e você também deixa que essas pessoas sejam. Enfim, acho que isso para mim tem feito muito sentido. E é uma coisa que, sabe, eu não quero realmente passar dessa vida
assim, sobrevivendo ou sendo uma cópia. E é isso, eu acho que quanto mais a gente se afasta da nossa essência, mais a gente se perde aí. E tem que fazer uma jornada pra se reencontrar e pra continuar. E é uma boa jornada, vale a pena. Vale muito a pena. É muito mais leve. Traz uma paz, sabe? Se desprender de tudo isso. Se questiona, cara, se questiona de verdade. O que você faz porque você sente isso, você quer fazer, você acredita nisso. É isso a sua verdade. Ou você faz só porque tá todo mundo fazendo, ou porque te disseram que era pra fazer, ou você observou isso em alguém, ou você faz porque isso te dá um retorno de alguma coisa, enfim, que não é aquela sensação de dever cumprido, sabe? Talvez um retorno muito superficial ou material ou de interesses. Você gosta de uma coisa só porque você gosta genuinamente ou porque estão te injetando isso, sabe? Você gosta de uma música só porque você gosta ou você escutou tanto ela que ela entrou na sua mente. Ou só te injetaram isso. Ou você realmente aprecia aquilo te toca genuinamente no seu coração, aquilo te traz alguma coisa, te leva. Se questiona, cara, de verdade. A gente tá num momento em que é tudo muito de fácil acesso. Para umas coisas isso é bom, claro, a gente vive na dualidade e sempre vai ter as duas polaridades. Mas qual é o equilíbrio pra você, sabe? O tempo todo estão colocando coisas pra gente que a gente nem precisa, a gente não precisa. E isso gera problemas que a gente não teria. Isso gera coisas que, se talvez a gente tivesse mais conectado um pouquinho com a gente não estaria passando, a gente não estaria num sofrimento, sabe? Ou numa frustração por coisas que às vezes realmente são coisas superficiais demais, que geram uma quebra com aquilo que é profundo demais, sabe? Dentro de você. E é essa separação que gera tanta dor. E no momento tudo, literalmente tudo, tá sendo vendido pra gente. Injetado na nossa cabeça, sabe? Todas as facilidades. E, sei lá, qual é o vídeo longo que hoje você consegue assistir de boa, sabe? Qual é a coisa que você consegue ficar presente por tanto tempo de boa, sem ficar querendo só mudar e fazer outra coisa, e outra, e outra, e outra? Quantos momentos do seu dia você tá realmente presente, vivendo? Vivendo. Então, assim, são coisas muito básicas, mas é no básico que tá tudo. É no básico que tá tudo, tipo, é no simples que tá tudo. Porque as coisas só se tornam grandiosas, tanto pra ruim ou pra bom, através das coisas simples, dos detalhes, né? Então, fica aí esse questionamento, sabe? Fica aí. Um questionamento bem genuíno, sabe? É uma coisa que eu tô trazendo aqui, que eu poderia falar por muitas horas, muitas horas. Mas que tem, assim, me movido, tem me feito pensar muito e acreditar que isso faz muito sentido, sabe? E, assim, isso é uma coisa que ressoa aqui dentro. Pra mim, é uma verdade. Eu acredito no que eu tô falando, sabe?
eu acredito e eu estou vivendo o que eu tô falando. Então, assim, é algo que eu queria trazer, assim, de verdade, sabe? De coração. E é isso. É isso.